O Fenômeno Azul na Série A em 2026? Na primeira divisão? Na Elite? Esse é o sonho de todo torcedor remista. O Clube do Remo, no primeiro turno virtual da Série B, terminou na 5ª colocação. Mas claro que aconteceram muitas mudanças, mas o Remo continuou focado. Começa o segundo turno jogando em casa, contra a Ferroviária. E possivelmente, vencendo, entra no G4. Mas durante toda essa trajetória, o Remo teve muitas mudanças. Mudou de técnico, mudou de CEO. Aliás, a gente vai abordar esse assunto que é muito importante para mostrar, né, o futebol como ele é. E o momento especial do Leão Azul. A gente vai começar aqui no vídeo. Eu queria explicar para vocês que eu sou fã do futebol do Pará, tá? Já tive muitas vezes aí em Belém e acompanhei muitos jogos do futebol de Pernambuco em todos os estádios, né? Acompanhando inclusive jogos contra a Tuna Luso, galera. Pois é, contra o Paysandu, contra o Remo, acompanhando o Sport, Náutico, Santa Cruz, visitando aí o Ver o Peso, né? Depois da chuva. Mas eu sou fã do futebol do Pará porque, meu amigo, o Mangueirão é só alegria e, assim, é um estádio que contagia. Eu torcedor apaixonado de Belém do Pará, de todo o estado do Pará. Mas eu vou comentar sobre o Remo porque eu estava marcando alguns pontos interessantes aqui desse ano do Remo, que inclusive, né, vale a pena a gente registrar, porque apesar de todas essas mudanças, saída do técnico Daniel Paulista, chegada do Antônio Oliveira, saída do Sérgio Papelim, que era o executivo de futebol, chegada do Marcos Braz, contratações, jogadores que foram negociados, enfim, apesar de tudo isso, o Remo continuou no foco. E tá aí, eu acho que já nessa rodada o Remo entra no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e vai ser difícil, hein? Eu vi inclusive o jogo do Remo passado e assim, não merecia perder, mas, aliás, não merecia empatar. Mas é futebol, galera, futebol é isso. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, ganhando o jogo do líder Goiás, e aí o Remo toma um gol de empate, meu amigo, não sei não, viu? Mas, e fora de casa, hein? Fora de casa, esse jogo do Remo lá, foi no Alê Pinheiro, na Serrinha. Mas, ó, as mudanças da equipe do Remo, né, nesse período, eu acho que fortaleceram, acima de tudo, essa união da torcida com o time. E as contratações. O artilheiro da Série B é Pedro Rocha, do Remo. O cara tem 10 gols, cara. Então, o Remo, que foi campeão paraense esse ano, em cima do Paysandu. Vamos falar sobre o Leão Azul. Na Bet Nacional, joga no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta. Isso, sem enrolação, sem firula, é rápido, é fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui, ó, é jogo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, joga para se divertir, só se divertir. Bom, para quem gosta de futebol, para quem gosta de planejamento de futebol, o Remo tem uma lição. Aliás, deixa eu só pedir aqui a vocês um like, um joinha, um gostei. Se você, por acaso gostar do vídeo, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe para seus amigos. Vai aqui, copia o link, joga aí nos grupos de WhatsApp, no pessoal, para conhecer um pouquinho, não só sobre o Remo, sobre o Leão, sobre o Fenômeno Azul, mas sobre a estrutura que foi montada atualmente no Clube do Remo. Eu vou falar tudo isso, obviamente, mas quero o like, quero o joinha e se inscreve. A gente está a caminho de 200k aqui no YouTube, tá? Então se inscreve e marca seus amigos aí, não esquece. E também se você quiser se tornar membro, tem aqui embaixo. Bom, galera, vocês sabem que o Remo ele teve uma mudança de treinador e até eu fiquei preocupado, porque o Daniel Paulista ele chegou no Remo e foi logo campeão em cima do Paysandu. E aí o Daniel Paulista começou uma arrancada realmente espetacular no time do Remo, né? E aí o Remo começou a aparecer no cenário do futebol brasileiro, na Série B, né, nesse ano,
mostrando realmente um trabalho muito bem feito do Daniel Paulista, inclusive questão de invencibilidade e tal. E aí aconteceu que o Daniel Paulista recebeu um convite do Sport, né, do Sport Clube do Recife, e deixou o Remo. E aí quem substituir o Daniel Paulista? Aí, na ocasião, o Marcos Braz, que foi ex-presidente, ex-CEO, ex-vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, que assumiu inclusive lá no Remo, contratou o Antônio Oliveira, que eu fiquei preocupado. Rapaz, Antônio Oliveira assumiu lá, e agora? Como é que vai ser? Porque eu, sinceramente, não gostei do trabalho do Antônio Oliveira no esporte. Mas o Remo estava tão encaixado com o Daniel Paulista, que aí a gente ficou pensando. Aí vai a estreia do Antônio Oliveira contra o Paysandu, e perdeu o jogo, cara. E aí ficou realmente aquela situação meio complicada. Mas antes dessa troca do Daniel Paulista saindo para a chegada do Antônio Oliveira, quem fez um trabalho excelente o ano passado, e eu acho que foi responsável também pelo acesso do Remo da Série C para a Série B, foi o executivo de futebol, o Sérgio Papelim, que ele montou o elenco subiu, só que agora, durante a Série B, ele recebeu uma proposta do Fortaleza. E aí, claro, a Fortaleza investiu mais, né, poder financeiro, essa coisa toda, e ele acabou deixando o Remo. E aí todo mundo ficou preocupado, e aí como é que vai ser? Quem vai entrar no lugar do Sérgio Papelim? E o que aconteceu? A direção agiu rápido e surpreendeu, galera, por trazer o Marcos Braz, ele que é ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. Cara, e aí quando chegou o Marcos Braz, chegou com ideias mirabolantes, né? Mudanças e tal, e foi pro mercado, atrás de jogadores. Aí eu tava vendo aqui que ele contratou 8 jogadores, cara, 8. Contratou o Diego Hernandes, o Nathan Santos, o Nathan Camargo, o Vitor Cantilo, o Cauã, o Kaique Almeida, Freitas e também o Marrone. Todos esses jogadores contratados pelo Marcos Braz. E só aumentou a folha de 10% a 12%, segundo o pessoal do Remo. E o que é que aconteceu? Né? Ele também negociou, né? Tiveram saídas e negócios milionários com o Adailton e também o Maxwell, que também o lateral Cadu. Então, essas foram variáveis dentro do planejamento estrutural dos analistas de mercado do Remo, que fizeram com que acontecesse essa engenharia de vender alguns jogadores e trazer outros. E aí foi onde aconteceu a saída do Daniel Paulista, e o Marcos Braz agiu rápido e trouxe então o técnico Antônio Oliveira. Bom, esse é um ponto importante, que foi essa mudança de estratégia de mercado. E o Antônio Oliveira chegou, e eu estava vendo aqui, ele chegou para assumir o lugar do Daniel Paulista, né? Assumiu o Daniel Paulista, e ele, nesse momento, ele tem à frente do Remo, ele acumula 100 jogos de invencibilidade. São 2 vitórias em 4 empates. Então, 2 vitórias do Antônio Oliveira e 4 empates. O último empate, inclusive, contra o Goiás, que eu assisti o jogo. O Remo, nesse momento, galera, tá na 5ª colocação, tem 30 pontos, tá? Em 19 jogos, tem 7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 17, tem um saldo de 5, 52% de aproveitamento. O Remo, na Série B, só perdeu 3 jogos, galera. 3 jogos. Imagina, por exemplo, que o líder Goiás perdeu 4. O Curitiba, que é o vice-colocado, perdeu 4. O Novo Horizontino, que é o terceiro, também perdeu 3. Então, Novo Horizontino na 3ª posição e o Remo na 5ª foram os únicos clubes que perderam apenas 3 vezes na competição. Então, agora, nessa 20ª rodada, que é o início do segundo turno virtual, o Remo joga em casa nesta sexta-feira, às 19 horas no Mangueirão. Vai ser casa cheia, torcida vai invadir, porque o Remo pode entrar no G4. O Remo tem os mesmos 30 pontos da Chapecoense, que é a 4ª colocada. A diferença é que a Chapecoense tem 9 vitórias, o Remo só tem 7. Porém, se o Remo vencer, ele vai para 33 pontos. E eu estava vendo aqui que a Chapecoense vai jogar em casa contra a equipe do CRB, galera. O CRB fora de casa também complica. Então, é uma história, né? Ganhar o seu jogo diante da Ferroviária e secar para que a Chapecoense, pelo menos, empate com a equipe do CRB. Mas se não for agora, vai acontecer, porque
o time do Remo jogando de uma maneira e trabalhando dessa maneira, consciente do que pode fazer, quem sabe no final dessa Série B o Remo não esteja na elite do futebol, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é esse o sonho de todo torcedor remista. Então, Leão Azul, simbora! Fenômeno Azul na elite em 2026. Deixa o like, o joinha, o gostei, comenta aqui embaixo, importante demais a participação de vocês. Marca os seus amigos, beleza? Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau!